Mas a senhora acha que, por exemplo, no caso do filho de uma pessoa que fez coisa errada, você acha que a mãe merece esse tipo de tratamento? Não, porque mãe nenhuma vai ensinar o que é errado pro filho. Acho que mãe nenhuma. E o meu filho, ele deitava na minha cama. Eles dormiam na minha cama e ele ficava, o meu filho Daniel, ele ficava bem no meu cantinho que eu dormia. Então, quando eu chegava de madrugada, ele falava assim, mamãe, você chegou? Eu falei, cheguei. Aí ele falava assim pra mim assim, tá quentinho sua cama, porque eu sempre fui muito frienta, né? E ele sempre sentiu muito calor. O seu filho vai pra FEBEM, o seu filho vai pra prisão, independente se ela é mãe, se ela é esposa, se ela esquece que ela é mulher, ela não tem mais vaidade, ela não tem mais desejo, ela só vive a vida do filho. Ela não vive outra vida, a não ser aquela vida. Tem que ficar com a mão para trás o tempo todo. Você passa na frente do funcionário e fala, licença, senhor. E volta e fala, licença, senhor. Se tiver 50 vezes tem que falar isso daí. Tinha que ficar sentado o dia inteiro, assistindo televisão, não podia olhar para o lado, não tinha contato com nada. Era uma vez, um dia sim, um dia não, o banho de sol, tá ligado? Então era um sistema muito fechado. Qualquer oficininha que tinha lá, vai ser 1 hora de desenho livre. Meu, aquela 1 hora que eu tinha naquela folha de sulfite branca, cara, eu tentava fazer todos os desenhos possíveis que estavam na minha cabeça, porque eu não podia falar. Então o meu pulso era a minha voz. Então eu começava a escrever. O inspetor, a gente chamava de inspetores. E eles vinham com castete assim, e eles batiam na gente. Era muito... Nossa. Tinha casos de algumas meninas lá na época que o funcionário tirava no meio da madrugada. Essas tinham mais regalia. Muito, cara. Nossa, apanhar é um negócio que eu não quero nem falar, tá ligado? É papo de você acordar 2 horas da manhã, o cara tirar toda a sua roupa, você ficar deitado assim, com a cara no chão mesmo, tá ligado? E você tá tremendo lá, dando hipotermia, o cara dá choque, o cara dá madeirada, o cara dá bicuda na boca do seu estômago, você desmaia e acorda apanhando. É isso. Eles tentam impor uma disciplina pra você ali assim, tipo, de que eles são superiores, você é inferior, você é um bosta, você não é nada. Aí ele vinha com a mão pra trás e com a cabeça baixa. A avó dele abraçou, eu abracei. Aí eu não lembro se o que a avó dele falou, vó, eu sou ladrão. Nossa, aquilo, minha sogra evangélica, nossa, acabou com ela, né? Acabou comigo. Eu falei, como você é ladrão? Ele falou, mãe, é que é assim, quando a gente chega, eles não chamam a gente pelo nome, é ladrão. Quando você pensa numa pessoa, num sujeito como eu ou como você, e se a gente olhar um pouco para a nossa vida, a gente vai ver que a gente desempenha diversos papéis. Eu não sou só um professor de psicologia. Do mesmo jeito que o menino que está lá, esse jovem está em conflito com a lei, que está lá, ele não é só alguém que cometeu um ato infracional. Na nossa primeira configuração familiar, a gente é filho, e como filho eu posso ser o mais velho, eu posso ser o caçula, ele é vizinho, ele joga bola, ele é o atacante do time, tinha amigos, namorada. Quando você olha para unidades como aquela que eu conheci, você vê ali um modelo que espelha a cadeia. É um modelo prisional, né? Que é do fechamento, do isolamento da pessoa em relação ao mundo exterior, da administração da vida cotidiana. Então, horário de ir no banheiro, horário de escovar o dente, horário de receber visita, aonde você dorme, com quem você dorme, horário de dormir. Então, como os seus papéis ficam restritos, suas relações ficam restritas, muito restritas àquele ambiente.
todos aqueles elementos que eram próprios da sua identidade, eles vão se decompor em alguma medida e vão dando lugar para aquilo que a instituição põe no lugar, né? Que é o estigma. Você fica ali estigmatizado, você acaba assimilando aquela identidade que a instituição te impõe. Então ele vai ser destituído de tudo que ele construiu nessas relações, né? E vai ficar só com essa parte institucionalizada do criminoso, né? FEBEM lá, o pessoal me conhecia como Rafinha Loucão, tá ligado? Então Gardenal. Os caras colocaram esses apelidos. Ou Loucão ou Gardenal. Eu falei, isso que era louco mesmo, tipo, não media esforço pra nada, mano. Pra fuga. Quem eu era? Eu não era ninguém, cara. Eu fui uma menina que eu precisava do apoio da família, fui violentada pelo meu próprio irmão. Eu era apaixonada pelo meu pai, ele morreu assassinado em Santa Rita do Passa Quatro, lá em Minas. Um mês depois, a minha mãe morreu assassinada. Então, quem era eu? Eu tinha vergonha de falar que eu era Andrelina Amélia Ferreira. Porque eu achava que se eu desse o nome Andrelina Amélia Ferreira, eu estaria sujando o nome da minha mãe, o sobrenome da minha mãe. Então eu saí dali, eu sou um esperma terrível que saiu e falou, poxa, eu vou escolher a mãe que eu vou entrar. Eu não tenho culpa nenhuma, cara. Aí eu fui buscar meu filho, me lembro que eu cheguei no fórum. Feliz. Tava feliz porque eu ia tirar meu filho de lá. Mas, porém, já estava começando como que ia ser, né? A partir dali, né? Se ele ia voltar a ser o mesmo Daniel de antes, né? Os 3 primeiros dias foi muito bom. Eu lembro que as irmãs fizeram bolo, fizeram gelatina, fizeram tudo assim que ele gostava, tudo. Porque sempre elas tiveram muito carinho por ele. E aí ele chegou, né? Aí ele chegou, lembro que ele foi dormir comigo nesse dia que ele chegou. Quando a gente estava dormindo, ele acordava gritando. Foi só uns 3 dias. Aí foi muito pior. Aí com 2 meses certinho ele voltou pra FEBEM. Às vezes eu voltava com minhas pernas. É mesmo? Igual eu voltei pra UE16. Porque lá eu tinha que tomar um banho, lá eu tinha que... Eu precisava de ajuda, não tinha ninguém. Eu não sabia o que era melhor, se era ficar na rua ou ficar lá dentro. Lá dentro eu apanhava, na rua corria risco de vida muitas vezes, né? Então, é complexa a situação dos funcionários, né? Embora eles não vivam o fechamento como os meninos, né? Eles não ficam internados, eles passam muito tempo dentro da unidade. As relações que eles estabelecem, segundo os relatos que eles me fizeram, são muito restritas. Eles só convivem com gente da FEBEM que trabalha lá, eles só falam desse assunto, então eles têm uma vida social e cultural muito empobrecida. Eles começam a reproduzir modelos de castigo que eles aplicam nos adolescentes internados dentro da casa deles. As pessoas do convívio não querem mais conviver com eles, os familiares começam a evitá-los. Depressão, tinha casos de suicídio, abuso de drogas, violência doméstica, impotência sexual. O problema todo é que, em vez de ele reconhecer a instituição como geradora dessa violência toda, ele foca no jovem. A rebelião começou no sábado e só foi controlada hoje à tarde. Funcionários foram espancados, um morreu. 12 menores saíram feridos e se viveu um inferno. 4 menores foram assassinados pelos próprios Tortura, internos. denunciam os parentes A dos tropa de internos. choque inovou, invadindo a unidade de helicóptero. 1.300 internos. Tiros de balas de borracha, os menores foram dominados. Eu falo por mim mesmo, muita violência que tem entre jovens está escondida de medo. Ela é um disfarce do medo. Então o cara com medo de ser diferente, ele agride alguém para poder se sentir parte do bando. Então eu tive que ser forte, mano. Eu tive que puxar a frente de várias coisas, eu tinha que ter rebelião, eu tinha que estar na frente, tá ligado? Da parada para poder ser conceituado. Eu tive que fazer isso aí, mano. Puxar a rebelião e ficar lá no meio dos monstrão para poder falar que eu era chapa quente também, senão...
foi criada a Fundação Casa, toda a retórica dizia que era um passo à frente na garantia de direitos, né? Mas o que a gente viu em termos práticos foi a própria redução da idade penal se instituindo na prática, né? As unidades de internação da Fundação Casa, desde 2005, elas são prisões, elas têm plantas muito parecidas com plantas de prisões. Quem já visitou as unidades de internação construídas a partir de 2005, né, nesses 10 anos de Fundação Casa, sabe que as unidades novas são unidades de cabeça raspada, calça bege, mão para trás, sim senhor, não senhor. Né? Quando eu tive meu filho, o Thiago, foi tipo, eu olhei, botei o pé no chão e falei, cara, eu tenho um filho. E o menino estava no meu braço e eu descobri que ele não era boneca. Ele não era aquele paninho que eu fazia de boneca. E eu precisei fazer algumas coisas assim algumas coisas, tipo, colocar ele no banco de trás de um carro para fazer sexo por dinheiro. E aí eu vi que era o fim. Já ouviu aquele ditado, quem dança seus males espanta? Na verdade eu esqueço tudo, cara. Então, eu tava dançando ali, eu esqueci que meu filho tava comigo. O negócio me leva pra longe. Eu tô dançando, eu tô naquele mundo ali assim que quem tiver comigo vai junto, velho. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Somos negras, eu sou nordestina. Mas nós defendemos os direitos de nossos filhos. E hoje eu me sinto muito privilegiada por Deus. E agradeço todos os dias a Deus. Não que meu filho foi bandido, que meu filho roubou, que meu filho fez isso, aquilo. Não. Porque se meu filho não tivesse entrado nessa vida, hoje eu seria mais uma mãe que talvez estaria aí pinchando, né, os outros filhos. É ladrão mesmo, ao menos soube educar. Mas, infelizmente, meu filho pegou esse caminho, mas eu resolvi mudar isso. Um salmo que eu sempre me acompanho é o Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro.